Existem momentos em nossa vida em que queremos e precisamos nos isolarmos das pessoas. Passamos por fase em que queremos ficar sozinhos para colocar os nossos pensamentos em dia, talvez reavaliarmos as nossas metas, os nossos planos. Então, não tem nada de errado em algum momento da sua vida você querer se isolar das pessoas, você querer ter um tempo de solitude, de solidão. Porém, a Bíblia nos diz que, de forma geral, não é bom para o homem, para a mulher, para o ser humano, não é bom viver isolado das pessoas. Logo em Gênesis capítulo 1, a gente vê a criação do mundo. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus criou todos os animais, Deus criou todas as coisas. No capítulo 2 de Gênesis capítulo 2, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Não é bom para o homem viver isolado. Não é bom para o homem viver sem uma companhia. Então, existem momentos em nossas vidas que talvez estarmos sozinhos, estarmos isolados, pode nos ajudar a nos conectarmos conosco mesmo. Mas, de forma geral, a Bíblia fala que juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia nesse texto que o João leu para a gente. Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. Nós temos aí algumas reflexões que a palavra de Deus faz sobre como é possível juntos sermos mais fortes. O versículo 9 diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. E o versículo 10 fala: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude. Então, é mais um exemplo, além de Gênesis, onde a Bíblia fala que juntos somos mais fortes. E talvez você esteja pensando, de que forma, juntos como igreja, juntos como povo de Deus, juntos como família, de que forma podemos ser mais fortes? Como que podemos ser mais fortes juntos como a família de Deus? A primeira explicação, ou o primeiro motivo que esse texto de Eclesiastes nos dá no versículo 10 é: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Talvez você esteja perguntando em que sentido que ele está falando aqui, cair, né? Se um cair, o outro levanta. Físico? Sentido físico? Também. Mas eu acredito que quando a Bíblia fala que em cair, ela fala em todos os sentidos. Por exemplo, fisicamente, né? Podemos ter certeza nessa vida que em algum momento vamos sofrer uma queda física. Estamos andando numa calçada irregular e, de repente, tropeçamos e caímos. Estamos em casa fazendo alguma coisa, escorregamos e caímos. A queda é inevitável, ela faz parte, né, da nossa vida. Se você estiver andando numa calçada, né, e cair, provavelmente alguém
passando por perto, se sensibilize com a sua queda e ajude você a se levantar. Mas existem outras formas de cair. Podemos cair emocionalmente. Podemos cair porque estamos com um desânimo muito grande diante de algo que nos feriu, diante da descoberta de uma doença, diante da perda de um ente querido, diante da perda de um emprego. Podemos cair emocionalmente. Também podemos cair espiritualmente. Cometemos um erro, um pecado, e isso nos abala espiritualmente. E a primeira coisa que geralmente acontece é pararmos de frequentarmos os cultos, quando estamos caídos espiritualmente. Como eu já disse, se você estiver andando numa calçada e cair, provavelmente alguém que está perto de você vai se sensibilizar com a sua queda. Alguém que você nunca viu, alguém que você não conhece, pode se sensibilizar com a sua queda e te ajudar a levantar. Talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez você já teve essa experiência. Mas eu acho que o texto está falando de uma forma mais profunda. Eu acho que a Bíblia está dizendo que se você e eu cairmos emocionalmente, vamos precisar de alguém mais próximo de nós para nos ajudarmos a levantarmos. Se você cair emocionalmente, se você cair numa depressão, num desânimo, ou em várias situações que te abaterem emocionalmente, você vai precisar de um amigo, de uma amiga verdadeiro para te ajudar a levantar. Por isso, é necessário estarmos cercados, ou pelo menos termos um amigo, uma amiga que realmente podemos contar. Quem é o amigo, a amiga que você pode contar? Que você pode dizer, essa pessoa, se eu tiver com um problema 3 horas da manhã e ligar para ela vai tentar me ajudar de todas as formas. Precisamos estar cercados, ou precisamos ter pelo menos uma pessoa boa ao nosso lado, uma pessoa do bem, para que possamos crescer espiritualmente. Você precisa ter pessoas que querem crescer espiritualmente junto com você e querem o seu crescimento espiritual, o seu progresso financeiro, o seu progresso material. Talvez você esteja pensando, não, mas nós não temos que estar cercado com todos os tipos de pessoas, como que vamos evangelizar pessoas negativas? Eu não estou falando de evangelismo. Eu estou dizendo que, sim, é necessário você se aproximar de pessoas negativas ou em problemas para que elas conheçam a Cristo e mudem as suas vidas. Mas isso não quer dizer que você tem que trazer pessoas assim para o seu ciclo íntimo, para o seu relacionamento mais íntimo. Você não precisa trazer pessoas que não querem o seu crescimento, que não querem o seu amadurecimento, que não querem o seu melhor para o seu ciclo íntimo. As pessoas mais próximas de você devem ser pessoas que trazem coisas boas para a sua vida, que edificam a sua vida, que te trazem crescimento e progresso espiritual. Você tem pessoas assim? Você pode contar com pessoas assim? Talvez você esteja pensando, mas você não está sendo um pouco radical? Marcos, capítulo 14, Jesus estava agoniado.
próximo da sua morte. E aí, então, ele foi para o Getsemane. Obrigado, Breno. Jesus foi para o Getsemane para orar. Quem Jesus levou com ele no momento mais dolorido da sua vida? No momento mais íntimo da sua vida? De agonia. Quem Jesus levou com ele? Tomé? Que demorou para acreditar nele? Judas Iscariote? Jesus levou para orar com ele os mesmos apóstolos que estavam no Monte da Transfiguração, em Marcos capítulo 9. Pessoas íntimas dele. Ele tinha 12 apóstolos, 13 com a Paulo mais tarde. Mas junto dele, nos momentos mais importantes do seu ministério, Jesus estava com João, Pedro e Tiago. Ele não amava os outros apóstolos? Sim. Mas em momentos de crise, você precisa estar cercado de pessoas que querem o seu bem. Não que você vai contar um pecado que você cometeu. E essa pessoa vai estar mais pronta para te julgar ou te condenar. Você precisa, no momento da queda, ter pessoas que vão te ajudar a abandonar o pecado, sem julgamentos, sem condenações, e voltar para Jesus. Por isso, o que eu estou falando é que estar cercado de pessoas que te realmente valorizam, pessoas positivas, não é estar cercado de pessoas que ficam te bajulando, falando amém, batendo palma para tudo que você faz. Mas de pessoas que querem o seu crescimento espiritual, o seu crescimento emocional. E que para isso, algumas vezes, vão ter que mostrar que você está no caminho errado. Vão ter que mostrar que o que você está fazendo não vai te trazer nada positivo. Lembra quando Jesus levaram aquela mulher pega em adultério? E as pessoas queriam condená-la, e Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí, quando todo mundo foi embora, Jesus disse: eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Jesus não condenou a mulher, mas também alertou ela a não continuar vivendo em pecado. Jesus amava aquela mulher para não condená-la. E também amava para trazê-la de volta para o caminho da retidão. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, fala: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Então, se você tem essa pessoa que você confia, essa pessoa que pode te ajudar, esse irmão, essa irmã, essa pessoa que pode te ajudar no momento em que você está sendo vencido por uma doença física, por uma doença espiritual, por uma doença emocional, você vai ser mais forte. Por isso que juntos somos mais fortes. O versículo 12 termina dizendo: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você tem irmãos ou irmã que você pode confiar nos momentos difíceis? O texto não diz que um cordão com 3 dobras nunca será rompido. O texto diz que um cordão com 3 dobras não se rompe com facilidade. Isso não quer dizer que o fato de termos pessoas em que podemos confiar, não vamos ter problemas, não vamos ter dificuldades. Mas juntos somos mais fortes.
Como tem sido a sua luta para permanecer fiel a Deus, para permanecer em pé, sem cair no seu dia a dia? Você está lutando sozinho? Você está lutando sozinha? A palavra de Deus nos diz nesta manhã: não faça isso. Não é bom que o homem esteja só. Procure aproximar-se de um irmão, procure aproximar-se de uma irmã, para que juntos vocês sejam mais fortes, para que juntos vocês sejam como um cordão de 3 dobras, e para que juntos vocês ajudem um ao outro a levantar no momento de queda. A igreja só cresce coletivamente quando cada membro individualmente está crescendo, está se fortalecendo. Quando juntos trabalhamos unidos em ministérios diferentes. A Bíblia fala que a igreja é como um corpo físico. A igreja é como um corpo físico. Pense num corpo físico. Se de repente o baço está com um problema, o rim falar: não sou baço, né? Não estou nem aí. E daqui a pouco, por causa do baço, que eu nem sei para que serve, o rim começa a ter problema também. E o fígado: eu não sou baço, não sou fígado, ou eu sou fígado, não sou rim. Então, eles se entendam ali. Você já ouviu falar em falência múltipla de órgãos? É uma causa muito grande de mortes no mundo. Porque, por causa da falência de um órgão, outros órgãos vão se comprometendo, até que o organismo todo pare de funcionar. Cada um de vocês é importante no reino de Deus. Cada um de vocês tem um alcance a pessoas que outros não têm. Você tem valor na família de Deus. Você tem valor no corpo de Cristo. Valorize a si mesmo e procure valorizar os outros para que juntos sejamos mais fortes. Para que a igreja não venha sofrer de falência múltipla de órgãos. E que Deus nos abençoe, para que ao longo dessa semana possamos refletir quem é o nosso próximo, quem é que vai nos ajudar a levantar se eu cair. E quem eu estou tentando ajudar a permanecer de pé. A igreja constantemente é assim, irmãos ajudando irmãos a ficarem de pé. Porque a Bíblia fala: quem pensa estar de pé, veja que não cai. Oremos. Nosso Pai, se temos uma certeza que esse mundo físico e material nos proporciona, são quedas. Muitas delas físicas, algumas emocionais, espirituais. Abençoe-nos a sermos uma igreja fortes no Senhor. Abençoe-nos a ser alguém que está levantando o irmão que está caído. Para que no momento em que estivermos caindo ou caídos, também possamos, Pai, ver o cuidado e o auxílio de irmãos que nos amam e que nos cercam. No nome de Jesus, como famílias do Senhor, queremos ser usados pelo Senhor. Entregamos a continuidade dessa semana em Tuas mãos, pedindo ao Senhor que abençoe para que, ao longo dessa semana, possamos ser usados pelo Senhor para ajudar a levantar pessoas que estão caídas. E se nós mesmos estamos caindo, que o Senhor nos abençoe para que possamos ter irmãos e irmãs que nos ajudem
a permanecer de pé. Fisicamente, espiritualmente e principalmente, Pai, podemos servir ao Senhor como uma igreja forte e unida no Senhor. Para isso, Pai, contamos com o Espírito Santo, que habita em nós, não com a nossa própria capacidade, não com as nossas próprias forças, mas com a força do Espírito Santo, que habita em nós. E é no nome santo de Jesus que oramos a Ti, Senhor. Amém.